Tá. 1 João 1,9. Isso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. O Espírito Santo de Deus, Ele veio para nos limpar de todo o pecado, mas para isso você precisa confessar o seu pecado. Confesse o seu pecado e você será limpo. É isso que precisamos numa noiva. Uma noiva limpa. Uma noiva perfumada. E é o que precisamos nesse tempo. Amém? Eu quero te convidar então a abrir em Atos 2,14. Essa é a palavra central, amém? Atos 2,14. Atos dos Apóstolos 2,14, amém? Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isso. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como você supõe. Ainda são 9 horas da manhã. Até aqui. Então, essa passagem relata o momento em que Pedro se levanta após ter sido tomado pelo Espírito Santo de Deus. Haviam 120 pessoas reunidas no mesmo lugar, e veio sobre elas línguas como se fosse de fogo, e foi derramado sobre eles então o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus então começou a habitar neles, e a palavra de Deus então diz aqui que Pedro, então, tomado com aquele Espírito Santo, tomado com aquele poder, ele então se levantou. E eu lendo essa passagem, o Senhor me chamou a atenção a essa pequena palavra: então se levantou. E eu fui pesquisar então a origem dessa palavra na Bíblia. E esse estudo tem um nome que se chama exegese. Acertei, glória a Deus. O que é esse estudo, tá? É a primeira vez que é mencionada essa palavra na Bíblia. E eu fui pesquisar então em que momento histórico, em que momento foi dita a primeira vez levantar, ou levanta-te, ou levantou. Eu fui pesquisar. E a primeira vez que é dita essa palavra está em Gênesis 13:17, que diz assim: levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão mudou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhais de Manre, que estão juntos a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Abrão neste momento, ele havia se separado do seu sobrinho Ló. Abraão nesse tempo já era um homem rico, ele já tinha muitos bens, e ele então diz para o seu sobrinho: ei, escolha, vá para a direita ou vá para a esquerda, mas os nossos pastores estão brigando. Ló então escolheu o melhor lado, era o lado de Sodoma e Gomorra na época, e Ló então se foi, e antes de Abrão seguir o seu caminho contrário, o caminho contrário de Ló, Deus então fala para ele: Abrão, levanta-te, levanta-te, levanta-te,
porque há um cumprimento sobre a tua vida. Eu te darei muitas terras, eu te darei muitos filhos. E o que me chamou a atenção, que toda vez que a palavra levanta-te ou levanta, ela vem sempre com uma promessa ou um milagre. Assim também como aconteceu com Abraão. Deus então promete para Abraão uma terra, promete a Abraão filhos. E esse momento em que Deus diz para Abraão: Abraão, levanta-te. Levanta-te porque eu tenho algo novo para ti. Levanta-te porque há um novo ciclo começando em tua vida. Quem nunca usou aquele termo quando compra um apartamento e diz: nossa, é um ciclo novo na minha vida. Nossa, está começando algo novo na minha vida. Assim também foi com Abraão. Deus, quando diz levanta-te, Ele está reposicionando Abraão para algo novo. Ele está reposicionando Abraão para um ciclo novo. Até aqui foi bom, mas levanta-te, porque eu ainda tenho promessas para a tua vida. Levanta-te, porque eu ainda tenho milagres na tua vida. Eu não quero viver somente um milagre, eu quero viver muitos milagres. Eu não quero viver uma promessa, mas eu quero viver muitas promessas. E por isso nessa noite eu te convido, levanta-te, te reposiciona. Nessa noite é uma noite onde o Senhor está te convidando para você se reposicionar. Saúde. E eu então me perguntei: Senhor, mas se é tão bom viver um milagre, se é tão bom viver promessas, por que não nos levantamos? Por que não nos reposicionamos? E o Espírito Santo então começou a agitar o meu coração. E eu quero te convidar a ler, em Atos 2,13, um versículo antes do que a gente leu. Se alguém puder me trazer uma água. Atos 2,13. Veja bem: alguns todavia zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Sabe por que que não nos levantamos? Sabe por que que não nos reposicionamos? Porque escutamos as vozes erradas. Somos cheios do Espírito Santo, somos tomados pelo Espírito Santo, mas ainda continuamos ouvindo as vozes que zombam do Senhor. Ainda continuamos ouvindo as vozes da multidão, ao invés de ouvir a voz do Espírito Santo. E nessa noite eu te convido: ei, abra os teus ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo. E muitas vezes essas vozes, elas nos paralisam. Elas não permitem que o povo, que a igreja, que a noiva avance. E faz com que o povo de Deus, a noiva, se paralise. Em João 5,7, disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, o outro chega antes de mim. Talvez estamos dando desculpas. Talvez estamos assim como o paralítico, acomodados. E quando percebemos, estamos paralisados.
deixamos de avançar porque estamos paralisados, porque começamos a ouvir a voz da multidão, e toda a multidão dá desculpa, eu vou também dar a minha desculpa. Toda a multidão está acomodada, eu também vou ficar acomodado. Mas eu quero te convidar nessa noite, faça como Pedro fez. Então ele se levantou. Em João 5,8 diz: então Jesus lhe disse, ei, olha o que Jesus disse para esse paralítico: levanta-te, pegue a tua maca e ande. Nessa noite ele te convida, ei, levanta-te, pega a tua maca, pega a tua cama, te reposiciona. Oi, o Espírito Santo de Deus quer te sacudir nessa noite. Oh, aleluia. Oh. E naquele momento começou uma nova história para aquele paralítico, com uma palavra: levanta-te. Aquele paralítico se reposicionou e começou a viver um milagre, começou a viver talvez uma promessa. Oh, aleluia. Talvez estamos escutando as vozes da multidão e essas vozes acabaram nos cegando. Acabaram cegando a noiva. Olha o que diz em Marcos 10:46. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Talvez nos tornamos cegos, porque estamos mendigando amor, estamos mendigando carinho, estamos mendigando muitas vezes até o nosso corpo, estamos vivendo de esmolas. Mas aqui também começou a ser escrito uma nova história. Em Marcos 10:49, Jesus parou e disse: ei, chamem-no. E chamaram o cego. Na minha versão, mas tem uma outra versão que diz assim: ânimo, levante-se, ou coragem, levante-se, ele o está chamando. Aleluia. Oh, aleluia. Jesus então chamou aquele homem chamado Bartimeu, e Bartimeu chegou na presença de Jesus. A palavra de Deus diz que ele jogou a sua capa. A capa simbolizava, era onde ele colocava as moedas. Toda a sua esmola ele pedia através da sua capa. Eu fico imaginando Bartimeu jogando a sua capa, indo em direção a Jesus. Jesus então diz para esse homem: ei, levanta-te. E o mais interessante nessa passagem é que a multidão entra no caminho que Bartimeu estava, gritando: Jesus de Nazaré, Jesus está passando, Jesus de Nazaré está passando. E aí eu te pergunto, você já viu algum cego enxergar? Bartimeu enxergava, porque quando Jesus de Nazaré passou, ele começou a gritar: ei, filho de Davi, tenha compaixão de mim. A multidão enxergava um homem, mas Bartimeu enxergou um rei. Bartimeu enxergava um rei.
E por isso então, isso chamou a atenção de Jesus, e Jesus então disse: ei, chamem este homem. E a própria multidão disse: ei, homem, tenha coragem, ânimo, levanta-te, te reposiciona nessa noite, e eu te convido, ei, coragem, levanta-te, ânimo, levanta-te. É um tempo onde a igreja, a noiva, ela precisa se reposicionar, mas para isso ela precisa se levantar. E o ato de se levantar, assim como Pedro fez, foi uma resposta dos céus para a terra. Foi uma resposta da terra para os céus. Porque sobre os céus foi derramado o Espírito Santo, mas Pedro então se levantou, dando uma resposta para os céus. E nessa noite, ei, responda para os céus, levanta-te, dê uma resposta ao Espírito Santo nessa noite, levanta-te, põe de pé, oh aleluia. Ora malamas. Oh, aleluia. Ora malamas, sura malamas. Oh, aleluia. Ora malamas. Ora malamas, sura malamas. Ora malamas. Levanta-te, noiva. Levanta-te. Levanta-te, noiva. Pare de pedir esmola pelo caminho. Tenha coragem, tenha coragem. Levanta-te, levanta-te. Oh, aleluia. Ora malamas. Talvez temos ouvido as vozes lá da multidão, e essa multidão tem nos matado espiritualmente. Talvez você, por muitas e muitas festas de Pentecoste, sentiu o Espírito Santo de Deus queimando dentro de você. Você experimentava todos os dias algo novo do Espírito Santo. Todos os dias você se alimentava de algo novo do Espírito Santo. Mas talvez por ouvir a voz da multidão, você tenha morrido espiritualmente. Em Marcos 5, 22 e 23 diz assim: então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada. Jairo, ele era um dos chefes da sinagoga, era um homem que conhecia a palavra de Deus, mas ainda não havia conhecido o poder do Espírito Santo. A palavra mata, mas o Espírito vivifica. Ali então Jairo implora para Jesus: Jesus, cura minha filha. Cura minha filha. Jesus então vai em direção à casa de Jairo. E a palavra diz em Marcos 41: tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levanta-te, 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 ei, levanta-te, levanta-te. Ora mas, ora malamas. Para Jairo
ele teve que se humilhar diante do Senhor, porque a palavra de Deus diz que ele se jogou aos pés de Jesus. Ele se jogou aos pés de Jesus e implorou: Rei, cura minha filha. E Jesus então pega a menina pela mão e declara uma palavra: levanta-te, levanta-te, te reposiciona. O Senhor te convida nessa noite, te reposiciona. É o momento de nos levantarmos, de nos colocarmos de pé. Ura malamas, ura malamas. Oh, aleluia. Talvez a multidão lá fora que zomba, que zombou de Pedro, assim, essa mesma multidão talvez tenha zombado de você, e você talvez perdeu as suas forças. E olha o que diz em Marcos 3:1. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das suas mãos atrofiada. Quando Jesus entra na jogada, uma nova história começa a ser escrita. Quando Jesus entra pelo caminho, uma nova história começa a ser escrita. Quando Jesus ele entra no caminho, ele reposiciona todo aquele que está pelo caminho. Toda flor que está murcha, ele faz florescer, porque a água que flui do trono, há uma água do Espírito que fluía do Senhor. E essa água mudava a história de quem Jesus pegava pelo caminho. Porque não pense que é você que escolheu ele, não. Ele te escolheu. Aqui então Jesus ele entra num debate se poderia ou não curar no sábado. Havia um homem ali que precisava ser curado. A sua mão ela era atrofiada, ele não tinha forças para pegar as coisas. Jesus então ele entra nesse debate dizendo: ei, posso curar no sábado ou não? Vocês preferem a vida ou a morte? Talvez nessa noite você tenha perdido as forças para segurar o seu casamento, para segurar a sua família. Talvez você não tenha mais forças, talvez você já desistiu do seu casamento, da sua família, do seu filho, da sua filha. Talvez você já não tenha mais forças, assim como esse homem da mão atrofiada. Ele não tinha forças para se agarrar. Talvez você nessa noite não tenha mais forças. Mas olha o que diz a palavra. Eu não posso deixar de pregar isso e não pregar com fogo, porque a palavra de Deus, ela é um fogo que purifica. Para você purificar um ouro, você precisa passar pelo fogo. O fogo purifica o ouro. Que nessa noite possamos sair daqui purificados com um fogo sobrenatural, um fogo que a multidão não conhecia, mas era um fogo que estava numa casa onde havia 120 pessoas, um fogo que refinou essas pessoas.
Oh, mas é claro que a multidão zombava. Eles não tiveram a coragem de entrar naquele lugar. Mas eu estou aqui nessa noite, Espírito Santo. Eu estou aqui nessa noite. Eu quero ser tomado pelo Espírito Santo de forma sobrenatural. Eu quero exalar o teu perfume. Em Marcos 3:3, Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levanta-te e venha para o meio. Depois Jesus lhe perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Aqui o Senhor está dando uma resposta para a multidão que está lá fora. Aqui o Senhor está te dando uma resposta para a multidão lá fora. Levanta-te. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem: estenda a sua mão. Ele a estendeu e ela foi totalmente restaurada. Mas para isso, este homem da mão atrofiada, ele teve que tomar uma decisão. Eu me levanto ou eu não me levanto? Eu me reposiciono ou eu não me reposiciono? Naquele dia, o homem então tomou a decisão e as suas forças foram completamente reestabelecidas. A sua mão, que era atrofiada, foi curada. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Olha que interessante. Em Marcos 16:6, encontramos a mesma palavra para falar da ressurreição de Jesus. Ele ressuscitou, ou seja, levantou, não está aqui. E eu então abri a palavra de Deus e comecei a procurar em Marcos 16:6. E a palavra de Deus, ela diz então: Jesus ressuscitou. A palavra não diz, ou seja, ele levantou. Mas eu disse: não, o Espírito Santo não pode estar me levando para um caminho errado. Então eu fui pesquisar a palavra ressuscitar. A palavra ressuscitar tem origem no termo latim resuscitare, que também significa despertar, que por sua vez derivou da palavra ressurgere, que literalmente significa erguer-se outra vez, colocar-se de pé. Jesus se levantou e venceu a morte por você. Jesus se levantou naquela noite, aquele sepulcro fechado, depois de ter sido crucificado. Ele então se levantou e, dando uma resposta à morte, ele se levantou.